Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Home Point, o nosso podcast, episódio número 9. E hoje vamos falar de algo que talvez você ainda não tenha parado para pensar. O que é sucesso para você? Ana, será que esse assunto vai despertar interesse do nosso público? O que você acha? Esse é um assunto meio polêmico, porque sucesso, ele é relativo, né? Cada pessoa encara o sucesso de uma forma. Mas uma coisa é fato, o sucesso é para poucos. Isso talvez seja uma verdade que as pessoas não queiram ouvir, mas é a verdade. E aí, dependendo de como você encara isso, pode ser que você queira o sucesso de fato ou você se limite. Já vou trazer aqui um tempero, um molho aqui para, quem sabe, aumentar essa temperatura. Sucesso é para poucos ou poucos se preparam para o sucesso? Que aí tem diferenças, né? Pelo que eu entendo e até onde eu encontrei definição de sucesso, é você conseguir chegar lá. Para alguns, talvez, e aí talvez não, né? O sucesso ele tem fases da vida, né? Para muitas pessoas. Por exemplo, quando você é criança, o sucesso é você passar de ano e você apresentar para os seus pais as boas notas, conseguir passar ali de série, né, de ano. Conforme você vai crescendo, o sucesso para você também ele vai mudando. Não é mais ali aquele momento que você tinha. Mas é você, por exemplo, conseguir um emprego que você sempre idealizou, um trabalho naquela empresa. Para as meninas, por exemplo, quer ser comissária de voo, viajar o mundo. E aí, quando ela consegue chegar nessa etapa, para ela é o sucesso. Então veja que o sucesso é diferente. Tem pessoas que o sucesso é ser minimalista, é simplificar a vida, poder dormir tranquilo. Agora, tem outros que o sucesso é ter muito dinheiro, é ter status, é ser importante na sociedade. E para você, o que é ter sucesso? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos abordar hábitos de pessoas de sucesso. O que elas fazem ou já fizeram em que com isso, com essas ações, com essas atitudes, conseguiram alcançar o seu sucesso. Vamos lá então? Fala aí para nós aí o que para você, se você já alcançou o seu sucesso ou ainda está em vias de, o que você está fazendo para alcançar? Bem, eu falei que ia ser polêmico, né? Esse episódio. Porque, assim, eu acredito piamente que para as pessoas terem a percepção se estão tendo essas fases que alavancam o sucesso, é importantíssimo ela ser modulada no ambiente que traz essa clareza. Essa é a palavra. Você começou dando o exemplo de uma criança. Se a criança ela é criada num ambiente onde ela não tem nem um pouco de referências, de feedbacks, de incentivos, de quando que ela vai graduando, que ela vai melhorando, que ela vai atingindo essas fases que, como você falou, para ela seria sucesso, é inevitável. Ela não vai ter essa percepção e ela vai ser descaracterizada do que é um sucesso e se ela está indo para um lado bem-sucedido ou não. Muitas vezes ela já nesse momento ela já tem uma visão distorcida do que seria ser uma pessoa positiva, uma pessoa que tem planos, uma pessoa que está ali em busca de algo maior. Então é muito importante o ambiente que te molda. Isso com certeza começa na família, depois vai para as amizades externas, depois vai para a escola, faculdade, emprego, empreendedorismo. Por exemplo, uma pessoa que ela é criada num ambiente de empreendedores, naturalmente ela vai querer buscar esse tipo de referência. Ela jamais vai querer trabalhar numa empresa. Esse não vai ser um modelo de sucesso para ela. Que aí entra naquilo que você falou, que o que é sucesso para um pode ser que não seja sucesso para outro. Porém, uma coisa é fato.
A gente consegue reconhecer Padrões, né? padrões e nitidamente uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que não é bem-sucedida. Por mais que existam algumas capas, né? Existe algumas pessoas que fazem uma máscara querendo passar a percepção de sucesso, mas isso não fica por muito tempo quando você acaba conhecendo, né? E aí que entra a questão de você ser de verdade. O que é você ser de verdade? Você realmente trazer percepções e coisas para o seu dia a dia que mostra que você prioriza ter uma qualidade de vida, prioriza ganhar dinheiro de uma forma bacana e sempre contínua, você ter um bom relacionamento, né? Aqui eu estou citando algumas que a gente vai se aprofundar, né? Então você citou 2 pontos, pelo menos, aí que eu lembro agora, que você falou sobre ter humildade e priorizar as coisas. Ambiente. Ambiente também, né? Você falou ambiente, priorização e humildade. Por que humildade é importante? Porque quando a pessoa ela sabe que não sabe, o que ela vai buscar? Conhecimento. Ela vai atrás de pessoas que são referências, vai atrás de conteúdo, vai se preparar, vai fazer cursos, treinamento, vai consumir conteúdo de pessoas que vão ajudá-las a chegar no nível que ela deseja estar. E a priorização. Anota aí, pessoal, para vocês não esquecerem. Priorizar os assuntos. Porque quando você não tem priorização de assuntos, o que acontece? Você vai ter uma vida muito ocupada, mas não produtiva, porque estar ocupado é diferente de ser produtivo, né? E aí quando você está sempre ali correndo atrás do ralo, como diz aí, né? Você vai estar sempre apagando incêndio. E aí você vai estar se distanciando do seu objetivo principal, que seria o seu sucesso, né? Em vez de você estar escalando um degrau a mais todo dia para chegar lá, você vai estar sempre aqui, ó, não está priorizando, está sempre apagando incêndio. E isso é Então, muito ruim. mas a maioria das pessoas que fica nessa, às vezes não é não só porque não tem conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento. Eu conheço inúmeras pessoas que são doutorados, mestrados, pessoas que dedicaram uma vida inteira ao estudo e elas não são pessoas de sucesso. Então, o conhecimento por si só não leva ao sucesso, isso é fato. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não sabe nem monetizar esse conhecimento. Ela estuda, 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 e na hora que ela tem que pegar aquele conhecimento e trazer de forma prática para a sociedade, para um negócio, para pessoas, ela não sabe fazer isso. Por que será? Talvez, no pensamento dela, ela até é uma pessoa de sucesso, porque ela atingiu o maior nível de conhecimento que talvez uma pessoa poderia ter. Porém, ela não sabe uma coisa básica que talvez uma pessoa que não estudou nada tenha sucesso, que é monetizar, trazer recursos financeiros para uma atividade financeira. Então, para você ver como que é muito complexo, né? É importantíssimo a gente ter conhecimento, é importantíssimo isso que você falou, de a gente saber exatamente a nossa deficiência. Porque quando a gente tem deficiência de algo, a gente vai fortalecer esse ponto, pelo menos é o que deveria ser feito, né? Para que você possa se desenvolver, né? Isso que é com pessoa, com negócio, com relacionamento, o que for, né? E isso leva a um outro ponto, que é a autorresponsabilização, que é o quê? Você parar de ficar culpando coisas externas, né? Você trazer para você a responsabilidade de você tomar certas ações e atitudes que vão te conduzir ao sucesso, ao objetivo que você idealizou. Exatamente. E assim, uma coisa que tem muito bem clara na minha mente. Nada impede de você estar num percurso que você idealizou e você mudar a sua rota. Porque nesse momento de sabedoria, de você estar ali em contato com pessoas, em contato com o próprio ambiente,
porque a gente sabe muito bem que, principalmente falando de negócios, que o nosso ponto aqui primordial é isso, empreendedorismo, negócios. A gente pode dizer que um negócio ele vai ser o mesmo de 10 anos atrás? As ferramentas que a gente usava, o mundo em si é o mesmo? Não. Não. Quanta coisa surgiu nesses últimos anos? Quantas ferramentas, inteligência artificial e a própria internet. Então, assim, se você modulou algo para você e você está na sua jornada, seu modelo de sucesso é esse. Só que se você está ali no meio do caminho e você está vendo que aquilo não vai mais ser tão produtivo, não vai fazer tanto sentido, você vai continuar nessa jornada? Não. Faz sentido? Não faz. E é aí que entra a questão também da humildade que você falou. Você reconhecer que as atitudes e as formas que você pensava, que você agia, não é mais factível e você ajustar a rota. Então, a maioria das pessoas de sucesso que eu conheço, que eu já tive assim, a oportunidade de ver a biografia, de acompanhar podcasts, todas elas tiveram essa humildade de mudar, de ajustar a rota, de reconhecer que as atitudes que elas tinham, os modelos de negócio que percorria, não são mais os mesmos. E isso fez com que elas, de fato, continuassem numa jornada de sucesso. Porque o sucesso também pode ser que você atinja ele, e se você achar que atingiu e tá tudo certo, você não é um trono de rei e de rainha. Pode ser que você não permaneça nele, né? Que venha uma pessoa melhor que você, que venha um concorrente melhor que você, né? Isso aí tem tudo a ver, né? A humildade, a autorresponsabilização, ela se aplica na empresa, na saúde, na família. Ou seja, se você é aquela pessoa que quer ter sucesso na família, a responsabilidade é sua. Você quer ter um corpo no shape? A responsabilidade de quem? É da outra pessoa? Do seu amigo? Quem dera, né? Do seu Quem colega? dera. Não. Quem é que vai ter que ir todos os dias ou pelo menos 3 vezes na semana para academia? 3 vezes não, filhão. Ninguém mete shape com 3 vezes na semana. O sucesso, Não! a gente ouviu agora há pouco, né, um comentário no Instagram Ainda mais depois dos 40. falando que o sucesso das mulheres 40 a mais é ter o shape em dia. Olha só, sucesso das mulheres 40 a mais. Só das mulheres? Não, dos homens também. Então tá Mas bom. veja que isso para uma outra parte da sociedade não é considerado sucesso. Ele já considera outra coisa como sendo sucesso. Sim, mas uma coisa é inevitável. Inevitável e não adianta você não querer encarar como realidade. A pessoa, ela tá com a atividade física em dia, a alimentação em dia, o corpo em dia, os músculos que são a poupança da velhice. Isso é sucesso e ponto. Não adianta querer Porque se romantizar. o corpo não estiver em dia, A você empresa não vai realmente não tem saúde, não tem energia, e o tempo que muitas vezes você estaria gastando aí para ter saúde, né, tomando medicamentos, internado, você podia estar revertendo isso para outras coisas que vão contribuir para o seu sucesso. Na verdade, isso está tirando o sucesso de você. É a percepção de valor, na verdade, né? Por exemplo, uma pessoa que chega aos 50, 40, com uma boa disposição, com músculos que te defendem se você tiver que correr, se você tiver que pegar uma pessoa no colo. Isso é inevitável, é sucesso, ponto, porque a pessoa ela não adquiriu do dia para a noite. Ela teve que fazer durante anos, muita resiliência. E aí você pode perceber, vocês já devem ter percebido isso, que quando que uma pessoa ela é bem sucedida numa área, automaticamente isso acaba replicando em outras áreas também. Porque parece que é uma receitinha de bolo, gente. E é verdade. Por exemplo, para você ser um empresário bem-sucedido, você tem que trabalhar além do que a maioria das pessoas trabalham. Isso é mentira? Não. É fato. É fato. Você jamais vai trabalhar como empresário da mesma forma que você trabalhava como CLT. E a gente aqui pode falar com propriedade. Porque quantos anos a gente trabalhou como CLT? Eu mais de
mais de 24 anos. Exato, e eu pode colocar aí, sei lá, Sim. uns 15 anos, né? Então, assim, isso é fato. Você, quando é CLT, você trabalha ali as suas horas, por mais como eu era na área comercial, né? E já tinha esse sangue nos olhos, já tinha essa questão, né, de resultado, de correr atrás, né, de me responsabilizar pelo meu salário, você chega um determinado momento que você se desliga. Agora, o empresário não. Ele é uma maratona de longa, né, distância. Então, você trabalha mais. E aí, consequentemente, você tem que ter uma resistência, não tem que ter? Sim, tem que ter. Tem que ter. E aí? E você vai conseguir ter essa resistência se você for uma pessoa fraca? Na verdade, a resistência, a resiliência, tudo isso está atrelado justamente ao bem-estar físico. E se a pessoa não está com esse bem-estar, os resultados dela vai ficar pela metade. E quando você está numa atividade física, seja ela qual for, musculação, corrida, pilates, natação, enfim, você tem que trabalhar o quê? Não é a resistência? A mentalidade, Não é a o mentalidade, corpo. não é a disciplina. Muitas das vezes você não quer fazer, muitas das vezes você está ali cansado, e aí você tem que ir. Então, quando eu falei da receita de bolo, é isso, porque o que você aplica aqui, você aplica aqui. Por exemplo, uma pessoa, a gente acabou de falar uns minutos atrás sobre a questão dos estudos, né? É algo prazeroso estudar? Vamos falar a verdade. Alguns assuntos sim, outros não. Principalmente quando você não conhece. Por exemplo, aprender uma língua é algo que é simples e é algo assim que, principalmente um adulto, Exige tempo, né? tempo, resiliência, você às vezes não quer, mas você está ali, tem que vir aprender, porque sabe que vai fazer diferença para você, para abertura de negócios, abertura de mercado. Você sabe que é um tempo que você tem que se dedicar ali. Muitas das vezes você não quer. Dinheiro também, Dinheiro, investimento financeiro. dinheiro. Então, assim, isso que a gente está trazendo aqui não é um assuntinho assim que, ai, caramba, sucesso, que... Isso aí é clichê, todo mundo já fala, todo mundo... Não, na questão aqui, não é esse o objetivo. A questão é a gente tentar entender aonde a gente está, se realmente o que a gente está é onde a gente gostaria de estar, e se para estar aonde a gente gostaria de fato, a gente está no caminho certo, fazendo as coisas certas, ou simplesmente estamos nos enganando, né? Eu gostei muito daquela frase que você falou do Lázaro e do Carmo, que chega em determinado ponto da nossa vida, a gente tem mais passado do que futuro. O que é isso, gente? Por exemplo, eu, 40 a mais, eu tenho mais passado ou mais futuro? Vamos dizer que você está no meio. Eu estou no meio, mas se eu tiver que viver 90 anos, entendeu? Se eu tiver que viver 80 e tantos anos. Então, assim, essa é a realidade, ou seja, já passou boa parte da nossa vida, você também está no meio. Então, assim, o tempo daqui para frente, o futuro que nos aguarda, a gente precisa fazer o quê? Com essa clareza bem clara na nossa mente. Colocar em prática para alcançar o sucesso. Os objetivos, exatamente, não tem tempo a perder. Os nossos sucessos, no plural. Exatamente. Não tem tempo a perder, não tem. Eu, às vezes, porque eu tenho esse meu jeito, que vocês já estão percebendo como é que é, né? E a gente é muito autêntico, né? Eu sou muito intensa. E isso é em tudo que eu faço, né? E às vezes, a gente com essa modelagem, quem às vezes não está no mesmo ritmo, acha que a gente está empregando a turbulência no ambiente, né? Mas não é. Porque assim, principalmente quando que a gente tem essas clarezas, né? E a gente olha e se compara, porque a comparação, ela é boa. Eu, pelo menos, penso que você se comparar é muito bom. Porque faz com que você imprima aquilo que a gente acabou de falar também. De você querer modelar pessoas. E aí, quando você se compara, por exemplo, com uma pessoa e você vê que ela tá mas muito melhor que você, aí você
entende que você, de fato, tem muito o que fazer, muito o que melhorar, muito o que realizar. E aí, o que você talvez acha que está fazendo é algo significativo, não que não seja, mas você pode fazer muito mais, muito mais. E aí, consequentemente, você ter imprimir essa urgência, né, em você, na sua equipe, nas pessoas que estão em volta, faz com que também a gente possa atingir os resultados do sucesso de uma forma mais rápida ou melhorar rápido para atingir o sucesso o mais rápido possível, né? E agora um outro hábito que faz muito sentido também para alcançarmos o nosso sucesso ou sucessos, depende da pessoa, de onde ela quer chegar, é o pensamento crítico, né? Saber se aquilo que ela está fazendo realmente vale a pena ou se é necessário mudar a rota, porque às vezes o que a pessoa está fazendo, aquilo vai mexer pouco o ponteiro do resultado, né? Às vezes a pessoa ela está num nicho de mercado, por exemplo, né, em que ela coloca tanta energia naquilo, mas o retorno financeiro não faz sentido ela continuar, mas ela continua por quê? Talvez por, sei lá, paixão por aquilo que faz. Não, às vezes também a pessoa ela não tem a questão de reconhecer, tem medo de o que os outros vão pensar dela, porque fechou o negócio. Tem muito disso, né? Esses empresários de grande porte que fazem, inclusive, consultoria em empresas. A gente até citou hoje o Lázaro do Carmo, que ele vai nas empresas, analisa, né, toda a parte contábil, né? EBITDA da empresa, todo o fluxo de caixa. Muitas empresas ele chega e ele fala, ó, essa empresa aqui não tem mais jeito, é fechar. Quando ele joga isso na cara da pessoa com fatos, que não é algo que ele tirou da mente dele, mas baseado ali na matemática, a pessoa ela não quer reconhecer. Por quê? A vaidade está acima de tudo. Ela fica com medo do que as pessoas vão pensar. E aí o que que faz? Continua naquele movimento que não vai levar em lugar nenhum. Então, essa questão que você trouxe agora é muito importante para as pessoas que querem ser bem-sucedidas, né? Você tem que analisar o que que realmente faz sentido. Faz sentido você ficar ali, entre aspas, preocupado com o que os outros vão achar, né, do que você está realizando, né, na sua operação, ou, de fato, você ajustar sua forma de pensar, aprender com os erros, que eu acho que isso é muito importante, né, porque quando você ou fecha um negócio, ou tem que ir para uma nova forma de trabalhar, às vezes você não fecha o seu negócio, mas você vai ter que reformular ele totalmente, né? Às vezes você não tinha sócio, vai ter que ter agora, né? Um sócio para ajeitar a sua empresa, ou às vezes você era o que era o CEO, mas aí é detectado que você não tem capacidade para ser. Então, o que que você tem que fazer? Mudar a vela, a direção do vento mudou, você tem que ajustar. Exatamente, né? E aí é que entra Autocrítica, né? autocrítica, Autoavaliação. autoavaliação e muitas das vezes esse auto, porque auto é você, né? Que se analisa. Não vai vir do alto, vai vir de uma outra pessoa externa, né? Como a gente acabou de dar o exemplo aqui, pra estar ali, né? Junto com você e te falar. Talvez o que você não gostaria, né? Muitas das vezes que você não gostaria, né? E aí, isso, gente, se aplica na empresa, isso se aplica na saúde. Quantas pessoas levam uma vida inteira fazendo coisas erradas, né? E não tem essa autocrítico. Por exemplo, come a vida inteira um negócio que achava que era certo ou queria se enganar, né? Que estava fazendo o certo. E aí, quando ela vai no médico, o médico pega o exame dela e fala, não é possível. O que você faz, né? Então, se não vem pela pessoa, né? O ideal seria, né? É importante voltar, né? Aquele ponto lá da humildade, né? E reconhecer que se você tá tendo pessoas para te dar uma orientação, para te expor o que é a tua deficiência para você chegar onde você gostaria, é um privilégio, né? E tem até uma matriz do esforço e do resultado, né?
Se você precisa fazer muito esforço e você tem pouco resultado daquilo, o que que você tem que fazer? Evitar, né? Então, isso é uma dica para você que é empresário, que às vezes você está aí há 10 anos no mesmo negócio, está aí querendo escalar, mas não consegue, já tentou de tudo e o resultado continua a mesma coisa, meu amigo, parte para outra, né, Ana? É, Vai para outro negócio, se junta com outras pessoas que têm outros ideais para você alcançar outro sucesso, porque esse daí já provou que não está dando certo. E aí, com isso, a gente consegue, de fato, entender aqui nessa nossa trajetória, né, nessa nosso podcast aqui, esse episódio, nós abordamos vários pontos preciosos aqui, né? Falamos sobre priorizar, falamos sobre a pessoa ter ali consciência de que muitas vezes ela não sabe que ela precisa de fato ter humildade para reconhecer, ir atrás, estar com pessoas que sabem mais do que ela, cuidar da própria energia física, né, e mental para poder conseguir ter a base, a sustentar o processo, até o sucesso, né, Ana? Olha só quantas coisas que a gente trouxe aqui. e outra coisa que a gente não falou que é muito importante, porque às vezes empresas quebram, casamentos se desfazem, porque as pessoas elas se deixaram de lado e de fazer o que é o melhor para ela e para o próximo. Quem é que não quer ter uma família unida, feliz, um casamento feliz? É. Não digo, quando a gente fala casamento, família feliz, não é a ausência de problemas, não é a ausência de discussão, de Na conflito. Não verdade, é isso, né? não é nem eu não digo nem problemas, eu digo de formas diferentes de pensar. Nós mesmos Exato, somos um exemplo exato, disso. isso. Nós temos pensamentos muito diferentes, É, gente, muito, 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 a união não né? significa A uniformidade. Esse é o gente ponto, né? tem formas de pensar diferente, formas de agir diferente, né? Como disse uma amiga nossa, o nosso mapa é É, diferente. é. O que que é mapa, gente? É a forma como que a gente vê as coisas, né? Ela ainda citou, achei muito legal que ela falou que, por exemplo, eu tenho o mapa da cidade de São Paulo e você também. Só que o meu mapa tá desenhado de uma forma e você tá desenhado de outra, mas os dois vão levar ao mesmo objetivo. Talvez um numa rua diferente e outro numa outra diferente. E com isso faz com que? Com que as coisas elas sejam quentes, muitas das vezes. Só que quando a pessoa ela tem o intuito de querer ser a sua melhor versão, eu sempre falei isso, vida inteira, a gente querer ser a nossa melhor versão. O que que é a nossa melhor versão? Nossa melhor versão de saúde, nossa melhor versão de conhecimento, nossa melhor versão como esposa, nossa melhor versão como uma pessoa dentro das suas atividades religiosas, você ser a melhor mãe, melhor que quem é mãe, né? Quem é filho. Consequentemente, isso vai te levar para onde? Para o caminho da prosperidade, o caminho do sucesso. É. Isso é fato. Isso é fato. Mas o que que acontece, voltando lá ao assunto? A maioria dos casamentos se desfazem, os negócios se desfazem. As pessoas elas estão vendo que precisam melhorar, se desenvolver, fazer aquilo que depende só delas, que não outras pessoas não podem fazer por elas. E aí até que chega um ponto que já estressou por demais. E aí, consequentemente, é aquilo que o Lázaro faz uma empresa. Ó, não tem mais jeito. Já era. Fecha. Não dá mais para salvar. Mas é raro é raro, né? É raro as situações que chegam a esse ponto, né? Para chegar nesse ponto é porque negligenciou muita coisa, né? Muita, muita coisa. É. E aí, consequentemente, a gente ter essa clareza, né? Que
é necessário ter esse caminhar, né, que a gente está falando aqui, e ser realista, né, Sandro? Eu acho que é ser realista acima de tudo, né? O que que é ser realista, pelo menos para você? É entender que é um conjunto de hábitos que precisam ser repetidos de forma regular para você conseguir chegar onde você quer chegar. E vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ter dificuldades e pode Uhum. ter certeza disso, né? A gente sabe muito bem nessa nossa caminhada agora, desde que a gente nos tornamos, né? Desde que nós nos tornamos empreendedores, nós passamos a ver isso, a sentir na pele o que significa isso, mas a gente conseguiu também alcançar o nosso sucesso, que para nós é o nosso sucesso. É claro que, sem sombra de dúvida, tem muita coisa para melhorar e para alcançar, Claro. mas muita, muita, muita e muita. E assim, quando você tem esse senso crítico, porque eu acho que é muito importante isso, você também não se deixa acomodar, Uhum, né? Acomodar. Porque uma coisa é fato, se você não está evoluindo, crescendo, você está morrendo, uhum, principalmente no mundo dos negócios. é. Se você não está crescendo, você está morrendo. E é por Porque, isso, que toda fase, todo estágio que você conquista, você precisa ter esse marco e comemorar, né? sim, comemorar tudo, mas não é para ficar comemorando por muito tempo, porque senão você não Não, vai, não vai seguir. mas isso é cientificamente comprovado, Sim, é né? importante, E isso sem sombra de te dúvida. dá mais motivação, mais Sim. força para alcançar o próximo É, nível, só que assim, né? uma coisa que eu falo muito na nossa operação, né? E que a gente às vezes deixa de agir com agilidade nas tomadas de decisões, e às vezes pode ser por medo, por falta de experiência. Aí entra aquelas situações todas que a gente falou, né? De a gente modular pessoas, de estar perto de pessoas melhores, de ter mentoria, tal, que isso vai te fortalecendo, né? Porque isso faz com que, olha só como que é importante aquilo que eu falei. Você veja outras pessoas fazendo, Uhum, isso te dá o quê? Opa! Você não tá fazendo é porque você tá perdendo tempo. Vai lá e faça, entendeu? uhum. Vai lá e faça. E isso, gente, é algo que é comum na maioria das empresas, né? Mas a gente precisa ter essa questão de você atingir um objetivo, maravilha, atingiu, comemorou, bora para o próximo, bora para o próximo, porque se você não faz, outros vão fazer, entendeu? E assim, uma coisa é importantíssimo falar, principalmente quando que você é um empresário que você não está visando somente o crescimento financeiro, né? Porque é aquilo que a gente está vendo muito, né? Falar que se o seu trabalho ele muda a vida das pessoas, consequentemente isso vai te trazer resultado e você vai, de certa forma, enriquecer com isso. Enriquecer no sentido de ganhar dinheiro, né? Uhum, Então, assim, não é só a parte econômica do negócio. A gente realiza objetivos, né? Seja ele na questão de a pessoa atingir né, os seus objetivos através da compra do seu patrimônio, né? Seja a alavancagem patrimonial, seja ela conseguir fazer toda uma proteção que faça sentido para a família dela, né? Seja ela fazer toda uma revisão que faça também sentido para ela e para a família dela através dos planos de saúde, ou seja, a gente está cuidando, né, das coisas que são muito importantes para as pessoas e para as famílias. E aí, consequentemente, isso vira para nós. Por uhum, quê? Porque a gente está fazendo um trabalho de qualidade, né? E quando a gente fala de crescimento, é que às vezes a gente pode ver até pessoas que têm empresas que têm um modelo de trabalho que não é tão bom quanto o nosso, mas às vezes tem a parte da ousadia, né? E aí, consequentemente, se a gente não ficar alerta de unir as duas pontas,
a gente vai acabar não usufruindo do sucesso da maneira que a gente poderia. Então, eu acho que são elos, entendeu? Uhum. Que vai grudando um no outro. A gente ter o conhecimento, ter pessoas que nos alavancam, ter a clareza das coisas, ter a coragem, que esse é um fator determinante. Às vezes, quando a gente abre o nosso negócio, a nossa coragem está lá em cima, não é verdade? Uhum. A gente tá com um nível de testosterona, de hormônio lá em cima, estamos pensando 2 vezes, a gente mete esse cara e faz. Quando a gente atinge, e isso é algo que se fala muito, né, esses empresários de sucesso, um nível um pouco maior, a gente já começa a ficar meio que, mas será que precisa disso tudo? Será que a gente não pode esperar um pouco mais? E é aí que eu acho que está o erro de muitos, muitos e muitos empresários. Porque aí, nesse momento, se ele não se ligar, ele vai ser engolido. Porque ele está no zona de conforto. Ele chegou para ele no sucesso dele. E aí é que eu falo que a questão da comparação é importante. Nesse ponto. Por quê? Porque você olha pessoas e fala, poxa vida, essa pessoa ela está conseguindo. Essa empresa iniciou ontem e já está aqui nesse ponto. O que ela fez ou o que ela está fazendo que eu não estou fazendo? Deu para entender? O porquê eu falei da comparação? Porque às vezes falando de comparação parece uma coisa meio suja, uma coisa meio ruim, mas não é. É que faz com que você saia da sua zona de conforto e, de certa forma, te protege. Te protege de você ficar estagnado, que é o que a gente acabou de falar. Quem está estagnado, parado, ele está morrendo. Ele está morrendo. Ele não está se atualizando, ele não está crescendo. Ah, não, então eu já atingi aqui meu faturamento de X mil reais, para mim tá bom. Ter uma vida confortável, ter um apartamento legal, tal, já ajudo pessoas, já tenho empregados, tal. Mas você não poderia estar ajudando mais pessoas? Você não poderia estar empregando mais pessoas? Você não poderia estar se desenvolvendo mais? Você não poderia estar expandindo mais, trazendo mais soluções, mais tecnologia, desenvolvendo-se? Enfim, né? O céu é o limite, né? Quando você faz as coisas com propriedade e com propósito, né? É isso. Acho que a gente já falou bastante, né, sobre sucesso. E se você perdeu alguma coisa, volta o vídeo, vê de novo, anota lá as dicas. São hábitos ou ações que vão te ajudar a alcançar o seu sucesso. Talvez o seu sucesso seja diferente do nosso, mas eu acredito que sucesso, como nós conversamos aqui, é você chegar lá, alcançar o seu objetivo. E conforme a vida vai passando, os objetivos vão mudando, né? Nós vimos aqui, desde lá da época de criança, o jovem e o adulto, os objetivos mudam. E o sucesso é o quê? É quando você consegue alcançar esses objetivos. Muitos precisam de ações com mais sacrifício, com mais intensidade. Outros nem tanto. Mas o fato é, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. E ação, né? Quando você tem clareza, quando você tem planejamento e ação, fatalmente a consequência vai ser chegar no objetivo e ter sucesso. Se valeu a pena esse conteúdo aqui, né, Ana? Se você tirou algum proveito, compartilha com seus amigos. Ó, aqui, ó. Dá aquele like também, que isso aí Home vai Point. fortalecer o Home Point, o nosso podcast que nós fazemos para vocês E ó, com muito carinho. fecha aqui. O próximo episódio, ele vai ser um marco. Vai ser um marco. Porque vai ser o nosso 10º episódio. Olha. E só os bastidores sabem quanta coisa acontece para esse podcast estar no ar. E é um sucesso. Ou seja, para esse podcast acontecer, é muito bastidores. É isso aí. E aí, consequentemente, vai ser um convidado
que nós vamos convidar e trazer aqui para vocês. E Não com vamos falar, ainda não vamos certeza falar, né? vai ser algo que vai fazer sentido e nós vamos comemorar. Nesse dia vai ter algo que eu não faço da minha vida, que é o quê? Não sei. Eu, muito tempo, não estou fazendo uso de bebida alcoólica, mas no 10º episódio eu vou brindar com essas pessoas que estão aqui. Eu vou trazer uma Chandon ou uma Viver de Clicô? Ó, vamos Depende. ver, vamos É. ver. E nós vamos brindar ao nosso 10º episódio do HomePot. Não percam, não percam. Isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.